Eu acho fascinante ver que nos anos 60, uma pessoa conseguiu prever a invenção da internet. E esse é só um exemplo de como é divertido ver as pessoas do passado falando que elas acham que vai acontecer no futuro e ver o que elas acertaram e erraram que tem hoje em dia realmente. E no assunto previsão, eu acho que os Simpsons domina. É absurda a quantidade de coisas que Simpsons já preveu anos antes das coisas acontecerem. Como, por exemplo, o Neymar se machucando na Copa, urnas falhadas na eleição do Barack Obama, o vírus Ebola, peixe de 3 olhos, a crise que teve na Europa quando descobriram que carne bovina estava sendo misturada com carne de cavalo, a vitória do Donald Trump nas eleições. Enfim, isso daí são só os casos mais famosos, porque ainda tem mais. Só que, convenhamos, as previsões dos Simpsons não são tão fodas assim. Tipo, a maioria das coisas são recorrentes e que já aconteceram no passado e podem se repetir. E os Simpsons, querendo ou não, é uma série que satiriza a realidade. E por mais que a maioria das coisas sejam absurdas, inevitavelmente uma hora eles vão acertar em uma coisa ou outra. São mais de 700 episódios. É óbvio que tem como ter previsões mais absurdas do que isso. Por exemplo, um filme que deve ter marcado a infância de muita gente é o De Volta pro Futuro. Mais especificamente a sequência dele, o 2, que saiu em 1989. E eu não vou dar spoiler do que é a história. O importante é que eles vão pro incrível futuro de 2015. Sim, 7 anos atrás. E lá podemos ver algumas das coisas que imaginaram que teriam em 2015. Como, por exemplo, skates em rodas que só flutuam no ar. E isso ainda não existe, mesmo 7 anos depois de a gente ter passado de 2015. Do jeito que a gente viu no filme, não tem. Outra coisa meio absurda são carros voadores, que não existe ainda. Além de roupas e tênis que se ajustam e se lavam sozinhas. E sistema judiciário eficiente onde não tem advogados. Agora eles acertarem algumas coisas, tipo impressões digitais sendo usadas para abrir portas. E isso existe. Na verdade, tem gente na minha escola que tem celular que pra desbloquear tem que usar impressão digital. Eu nem sabia que essa tecnologia já existia. Arthur, já existia celular com impressão digital há muito tempo. Arthur, larga de ser burro. Tem holograma 3D, que apesar de não ser como no filme, ainda existe. Drones também. E pô, drone é o que mais tem cobertura jornalística. Todo mundo tem drone. Tá bom, não é pra tanto assim. E cara, até óculos inteligentes que atendem a ligações. E por mais que muita gente não conheça, eu também não conhecia. Mas isso existe sim hoje, que é o Google Glass. E o mais impressionante, acho que é a previsão das chamadas de vídeo, que realmente é mais que uma realidade hoje em dia. E já faz bastante tempo. Antes do presencial, minhas aulas eram assim em 2021. E tem bem mais coisas que o De Volta pro Futuro preveu. Recomendo vocês irem ver por conta própria. Porém, como eu disse, esse filme é de 1989. E é óbvio que tem como ir bem mais fundo que isso e encontrar mídias mais antigas. Por exemplo, um filme mais antigo que esse é o Blade Runner de 1982, que se passa no futuro de 2019, que é bem mais triste e deplorável do que o De Volta pro Futuro. O filme se passa na cidade de Los Angeles, que foi decaída com a poluição. A humanidade, que é extremamente consumista, tá literalmente em colapso e por isso eles têm que colonizar outros planetas. Nessa realidade é possível recriar animais em extinção. Existem também replicantes, que são basicamente robôs que parecem muito humanos e agora eles habitam a Terra. E basicamente a história se passa contando a aventura de um grupo desses replicantes. Eu pessoalmente não vi esse filme, mas meu amigo Luiz do programa Odyssey me contou dele, eu achei bem interessante e já mostra um futuro absurdamente mais catastrófico, o que faz eu agradecer por 2019 não ter sido assim. Na verdade, as tecnologias de robôs ainda não estão nem perto de serem avançadas nesse nível, mas o negócio que eu acho interessante é que esse filme foi bem um precursor da estética synthwave, retrowave ou futurewave, que também é algo interessante pra se comentar, porque essa é uma estética visual e um gênero musical que tenta retratar como o futuro era visto pelas pessoas dos anos 80 e 90, com luzes coloridas rosas e azuis. E não parece tanto com o futuro que a gente tem também, mas é estético. Mas indo pra realmente relatos de pessoas sobre o que elas acham, essa entrevista aqui é o que me fez ter ideia de fazer esse vídeo, porque o YouTube me recomendou ela num dia aleatório. Basicamente, em 1966, perguntaram pra um grupo de estudantes britânicos o que eles acham que teria nos anos 2000. Eu não faço ideia de onde é a fonte disso, peço até que vocês comentem se souberem, mas o que importa é que as respostas de algumas dessas crianças são fodas. Por exemplo, uns moleques concordaram que no futuro, algum maluco iria atacar alguma bomba atômica, cuja explosão faria uma cratera, e o mundo só iria derreter e não ia deixar nenhum rastro de que uma raça viveu ali. E realmente, se o Putin continuar sendo um merda, eu não duvido que isso aconteça futuramente. Outra criança falou sobre um problema da superpopulação e que isso deveria ser controlado. Uma menina chegou a dizer que as pessoas ficariam tão apertadas que nem existiria diversão, e a população teria que limitar a quantidade de bens que eles têm, porque não iria caber nas casas. Uma garota sugeriu que as pessoas deveriam viver em domos no deserto do Saara ou submersas na água pela falta de espaço. Outra menina disse que os computadores iriam dominar tudo e só quem tivesse um QI alto o suficiente para saber mexer neles teria um emprego, os outros não. Acho que uma das frases mais atuais possíveis que foi dita nessa entrevista foi de um menino que disse: "Eu acho que as pessoas vão ser mais vistas como estatística do que como pessoas de verdade." O que é triste, ainda mais que o meu trabalho literalmente se resume a isso. Essas crianças parecem ter no máximo 10 ou 9 anos, mesmo assim elas parecem bem
informados, engajados em políticas e sobre o que tá acontecendo no mundo na época. Hoje em dia eu acho isso até comum por causa da internet. Então, desde cedo é mais fácil uma criança ter uma mentalidade dessa. Mas sei lá, nos anos 60, onde a internet nem existia, eu pelo menos não teria esses mesmos pensamentos nessa idade. Tem outra entrevista dos anos 60, dessa vez é de 1964, com Arthur C. Clarke. Pra quem não os conhece, ele é um escritor de ficção científica que é famoso por 2001, Uma Odisseia no Espaço. Então você já imagina que ele deve ter uma mente bem criativa. Ele diz que não acha que no futuro vão ter bombas atômicas ou a nova idade da pedra, mas sim com os avanços dos transistores e os satélites, no futuro vamos poder nos comunicar instantaneamente de qualquer lugar do mundo, mesmo sem a gente saber a localização deles. Vai ser possível que um homem possa conduzir o seu negócio do Haiti do mesmo jeito que conduz em Londres. Na verdade, qualquer habilidade executiva, administrativa ou até física pode ser feita independentemente da distância, em qualquer lugar. Depois ele dá uma viajada e diz que seriam possíveis até fazer cirurgias à distância, mas aí talvez só num futuro próximo. E no final ele conclui que o mundo iria encolher para um só lugar e o homem não precisaria viajar a trabalho, ele só precisaria por puro prazer. Porém, a sua única preocupação com esse futuro é que o mundo se torne só um subúrbio. E se você achar essa entrevista absurdamente amedrontadora de quão preciso e certeiro a previsão do que temos hoje como internet foi, é porque você não viu uma outra entrevista dele de 1974. Aqui ele diz que em 2001 as pessoas vão ter computadores que nem os absurdamente grandes que tinham na época, mas seriam muito menores e caberiam dentro da casa de qualquer pessoa. E com esses computadores, eles poderiam se comunicar com outros aparelhos, que poderiam dar todas as informações que elas precisam pro seu dia a dia, como informações bancárias, reserva de teatro, resumidamente todas as informações que você precisa para viver na sociedade e estariam compactadas em um único dispositivo que caberia na sua casa. O entrevistador pergunta se nós não ficaríamos numa sociedade dependente do computador. Clarke concorda que sim, de certa maneira, mas que também o aparelho irá enriquecer a sociedade, porque poderíamos viver em qualquer lugar que a gente quiser, as pessoas não precisariam ficar mais presas nas cidades por causa de trabalho, e poderíamos viajar para qualquer lugar ainda mantendo comunicações. É realmente inacreditável imaginar que esse homem disse isso há 48 anos atrás, certamente muito à frente do tempo. Não é nem algo previsível, tipo, é óbvio que se a gente tem uma tecnologia numa determinada época, no futuro ela vai evoluir, só que ele dá descrições detalhadas de como e o que vai acontecer, detalhes extremamente específicos, o que me deixa assustado. Infelizmente, Clarke morreu em 2008, mas pelo menos no final de sua vida ele conseguiu ver um pouco de suas ideias pro futuro se concretizando. Talvez não tanto como esperado, porque é visível que Clarke acreditava que os computadores irão ajudar a gente a não se manter preso e ter mais liberdade, só que tá justamente o contrário. Acho que a gente tá mais preso do que explorando o mundo. O maior pesadelo dele é o mundo se tornar um só subúrbio ou um só lugar, e isso literalmente está se concretizando com o metaverso, que é um espaço virtual que pode ser acessado por qualquer parte do mundo, coisa que eu não quero que se concretize nem fudendo. Imagina todo mundo preso e a um dispositivo VR pra sempre vivendo num mundo de mentira. Tem seus benefícios, mas prefiro a realidade mesmo. Enfim, se vocês souberem de mais coisas que mostram pra gente os pensamentos das pessoas do passado a respeito do nosso presente, comenta aí. Deixa o like, adeus.